Bom dia a todos, na paz do Senhor Jesus. Que o Senhor possa abençoar nesse dia, onde a mensagem dele vai ser anunciada, vai ser pregada, para a glória do teu santo nome. Que Deus abençoe a todos, fica todos na paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, irmãos. Realização: Secretaria Municipal de Esportes, Prefeitura Municipal de Tupi Paulista. Tupi no rumo certo. Domingo, 16 de agosto, será o dia de conhecer o campeão. Final do Campeonato Municipal José Luiz dos Reis, a partir das 15 horas, no Estádio Municipal Belmar Ramos, da Mercearia Califórnia, versus Shell Café, Água Branca, Vinho Alto Posto, GF Capital. Chame a família, venha com os amigos prestigiar a festa. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus.
seja o nome de Jesus aqui nesse lugar. Que o nome dele seja adorado, seja glorificado, exaltado. Que o Senhor possa trazer a paz no vosso coração. Sempre você recebe a paz do Senhor Jesus. E a palavra de Deus, ela diz no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 23, a Bíblia diz assim: para que todos honrem o Filho como honra o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. Glória a Deus. E no versículo 25, a palavra de Deus diz assim: em verdade vos digo, que vem a hora, e agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho, o Filho de Deus, e os que a ouvirem, viverão. Esse é Jesus que vos anuncio nesta manhã, para que você possa conhecer esse Deus poderoso, e no versículo 39, 5:39, a palavra de Deus diz assim: examinai as Escrituras, porque cuideis dela, tem nela vida eterna, e são elas que testificam de mim. Por isso que você tem que conhecer, você tem que ler, você tem que meditar, e você tem que praticar a palavra de Deus. Sem isso, sem você ouvir, sem você ler, sem você praticar, você é como um objeto qualquer, não tem vida. Pode estar respirando, pode estar de pé, pode estar andando para lá e para cá, mas vida não tem, está morto. É um vivo morto, porque não honra o Filho, não honra o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai, aquele que o Senhor enviou. E para honrar, você tem que fazer aquilo que Ele quer que faça. Para honrar o Filho, assim para honrar o Pai, nós temos que conhecer as Escrituras, conhecer a palavra de Deus. Mas dura essa geração que não se interessa por a palavra de Deus. Essa geração que não está se importando com esse ensinamento, com aquilo que o Senhor deixou. O Senhor enviou seu Filho, Jesus Cristo, para anunciar o Evangelho da salvação. Mas nós vivemos um tempo que o povo parece que não quer salvação. Essa geração que quer viver do seu jeito, da sua maneira, achando que está servindo a Deus, mas está todo enganado, está todo perdido, achando que está honrando a Deus. Está nada, está honrando Deus com essas práticas, vive na enganação e na mentira, e o pai da mentira é o diabo. Assim diz a Escritura. Ele que domina a mentira. E a maioria dos seres humanos
prefere adorar o diabo do que a Deus, porque não honra o Pai, não honra o Senhor. Fala de Deus da boca para fora, fala de Deus com seus lábios, mas a palavra diz: fala, honra com seus lábios, ou dizem que honra, mas os seus corações estão cheios de imundícia, os seus corações estão cheios de contaminação, impureza, com as coisas mundanas. Mas Jesus Cristo está denunciando. A palavra está sendo pregada. O Evangelho está sendo anunciado. Queira ou deixe de querer, mas o que importa é que a palavra seja pregada, em tempo e fora de tempo. Assim diz a Escritura. Mas o que importa é que o Evangelho seja anunciado, que o Evangelho seja pregado até que o Senhor venha. Mas eu pergunto para você tem preparado a tua vida para a volta de Jesus? O que você está fazendo? Você tem honrado o Pai? Para aquele dia você ser honrado? Porque aquele que envergonha o nome de Jesus Cristo hoje, naquele grande dia, a palavra de Deus fala que Ele vai dizer assim para você: apartai-vos de mim que eu não te conheço, maldito. Então não adianta você disfarçar que está servindo a Deus, se está na imundícia, se está na contaminação desse mundo. Está na hora de você se acordar, está na hora de você se despertar, porque o tempo está acabando, o tempo está terminando. E ai de vós, se não consertar a tua vida. Ai de vós, que leva a vida de qualquer jeito, achando que está servindo a Deus. Está nada. Engano, mentira. Vou deixar uma passagem aqui, que está em Atos dos Apóstolos. Aleluia, glória a Deus. Paulo, antes de o nome de Saulo, Paulo era um perseguidor na época dos cristãos, dos gentios. Paulo era um perseguidor da igreja de Cristo. Os judeus que acreditavam no Senhor e anunciavam o nome do Senhor era perseguido. E Paulo era um desses que perseguia a igreja de Cristo, matava, espancava. Mas um dia ele teve um encontro com Jesus e sua vida foi transformada. Assim como a vida de Paulo foi transformada, a sua também tem que ser transformada. Saulo não acreditava, mas depois daquele encontro no caminho de Damasco, teve um encontro com o Senhor, e a partir daquele momento Deus falou com ele profundamente. E de um perseguidor ele começou a pregar o Evangelho. Paulo ele foi escolhido de Deus, cheio de sabedoria e a unção do Senhor, para pregar para os gentios, que naquela época rejeitaram Jesus. Os homens da lei rejeitaram Jesus. Muitos judeus
Não quiseram mais. Não quiseram o Salvador, que veio para salvar o mundo. Porque tinha inveja. Eles achavam que Jesus veio para dominar esse mundo, para ser rei desse mundo. Mas Jesus, ele nunca quis ser rei desse mundo, porque o reino dele não é aqui. O reino de Jesus Cristo não é aqui nesse mundo. Mas eles achavam que Jesus veio tomar o lugar deles. Por isso mataram, crucificaram Jesus. Mas o apóstolo Paulo, ele saiu anunciando o Evangelho a todo gentio, a toda criatura, anunciando a palavra do Senhor. Paulo foi um homem usado por Deus para pregar o Evangelho, para que as pessoas se convertessem. E dessa forma que nós fazemos, anunciamos o nome de Jesus Cristo, para que todos possam crer e se converter dos seus maus caminhos e ter Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. É para isso, é por isso que Jesus Cristo veio a esse mundo. Mas nós não aceitaram Jesus, mataram. E o apóstolo Paulo, a vida dele de perseguidor, começou a ser perseguido. O apóstolo Paulo passou a ser perseguido porque anunciava o Evangelho de Jesus Cristo. Ele pregava em todos os lugares, em toda a cidade, países. Era um homem usado de Deus para anunciar a verdade. E nessa passagem eu quero falar quando Paulo visitou Tessalônica e em Bereia. A palavra de Deus fala assim em Atos 17, primeiro. E passando por Anfípolis e Apolônio, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. É este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram. E juntaram-se com Paulo e Silas. E também uma grande multidão de gregos e religiosos, e não poucas mulheres distintas. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos, dentre os vadios, e ajuntando seu povo, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de Jason, procuravam tirá-los para junto do povo. Porém, não vos achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: este que tem alvoroçado o mundo, chegaram até aqui, os quais Jason recolheu. Todos esses procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. E alvoroçaram a multidão e os principais das cidades que ouviram estas coisas. Tendo, porém, recebido a satisfação de Jason e dos demais, os soltaram.
E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, esses foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. No versículo 15 diz assim: e os que acompanhavam Paulo levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, o partiram. Enquanto Paulo esperavam em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte que disputavam na sinagoga com os judeus, os religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Aleluia. Assim era a vida do apóstolo Paulo. Ia de cidade em cidade, pregando o evangelho. E aonde ele chegava, muitos não gostavam da palavra, faziam motim, arrumavam os perversos, os vagabundos, para poder distorcer a palavra, achando que a palavra do Senhor vinha para distorcer aquilo que eles adoravam. Por isso juntaram e queriam prender Paulo. Mas muitos daquela cidade acreditaram na verdade, acreditaram na palavra e protegeram Paulo, com certeza até da morte. Mas Paulo, mesmo por sendo perseguido, Paulo mesmo sendo jurado de morte, ele não parava de pregar o evangelho da salvação, aquilo que o próprio Jesus deixou, como está escrito ali em Marcos 16:15, que a palavra de Deus reuniu seus discípulos depois de ser morto, crucificado, e ressuscitou no terceiro dia. Jesus ainda ficou 40 dias aqui nessa terra. E Jesus reuniu os seus discípulos e disse para eles: eu ensinei para vocês, orientei, separei. Agora, ide pelo mundo inteiro e pregai o evangelho. Aquele que crê e foi batizado será salvo, mas o que não crê já está condenado. Foi uma ordem de Jesus Cristo. Foi a ordem que Jesus deixou. Os discípulos foram pregar a palavra. Os discípulos anunciaram o evangelho. Mas da mesma forma que fizeram com os profetas, fizeram com Jesus, também fizeram com os discípulos. Mataram todos. Mas Paulo, o apóstolo Paulo, esse que eu estou aqui falando nessa passagem, não se importava. Mesmo que matasse ele, não tinha importância. O importante era pregar o evangelho.
Por isso que nós saímos para anunciar. Goste ou que não goste, mas a palavra tem que ser pregada. O evangelho tem que ser anunciado. E Paulo tinha o costume de entrar nas sinagogas, que hoje são as igrejas, porque se os discípulos Paulo viesse nos dias de hoje, jamais ele entraria nessas igrejas hoje. E se ele entrasse, não ficava um lá dentro. Que as verdades que ele tinha para dizer incomoda. O discípulo Pedro, o João, ou qualquer outro, o apóstolo Paulo entrasse nessas igrejas hoje, não ficava um. Porque o povo não gosta de ouvir a verdade. O povo não gosta de ouvir o evangelho. É tanto católico quanto os evangélicos em qualquer religião. Religião nenhuma gosta de ouvir a verdade. Religião nenhuma gosta de ouvir a pura. Não gosta. Mas é um povo que gosta de ouvir a mentira, o engano. Desde o começo da história do ser humano, aquela criação, o ser humano não gosta de ouvir a verdade. Quando prega a verdade, incomoda. E na verdade Deus, quando fez o ser humano, foi para representar Ele aqui neste mundo. Quando Deus criou o ser humano, foi para que ele pudesse ser exemplo. Assim que ele escolheu a nação de Israel, uma nação para representar ele aqui nessa terra. Mas aquela própria nação que Deus escolheu, essa própria nação virou as costas para Jesus, para Deus. Assim como as outras nações tinham seus ídolos, as outras nações tinham seus reis, eles disseram: nós não queremos mais ser guiado por Deus, nós queremos um rei, assim como as outras nações. E assim Deus fez o que eles queriam, o próprio Deus permitiu. Por isso que hoje essa nação não quer Deus. Tem um presidente, tem um deputado, tem um homem para dirigir a sua vida. Tem um padre, tem um pastor. Acredita em homens, mas não acredita em Deus. Agora, João Batista dizia, quando ele pregava ali na Judéia, e chamava aqueles homens de raça de víbora. E não está diferente. Mas Paulo anunciava o Evangelho. Ele entrava naquela época nas sinagogas, que hoje essas igrejas. E quando Paulo entrava naquela sinagoga e pregava a verdade, aqueles homens da lei não gostavam. Os sacerdotes, e vinha a perseguição. Mas de qualquer forma Deus livrava Paulo da cilada do inimigo. Sempre Deus, Ele livra os seus filhos. Sempre Deus livra da astuta do diabo os seus filhos.
serve Ele com temor e honra Ele. Mas Paulo, ali em Tessalônica e em Bereia, e como era de costume todo sábado, ele entrava na sinagoga e por 3 sábados ele pregou a palavra de Deus, as Escrituras, sem distorção, sem mentira. Porque hoje nós vemos o Evangelho distorcido por muita liderança, tentando distorcer o Evangelho de Jesus Cristo, por ganância, por avareza. Distorce o Evangelho de Jesus Cristo para satisfazer os seus desejos carnais. É assim que acontece com muitos hoje que pregam a palavra de Deus, distorcendo para o seu bem próprio. Mas Paulo pregava a verdadeira palavra de Deus, a Escritura. E ali 3 sábados eles ensinaram. E alguns deles creram e juntaram com Paulo e Silas. Muitos creram na palavra. Por isso que nós anunciamos a palavra de Deus, o Evangelho, para que pelo menos uma pessoa, no meio de 1000, a palavra entrar no seu coração e ele ter mudança de atitude, transformar a sua vida, já valeu a pena. Porque a palavra de Deus fala que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Uma alma se salvando já é bastante para que eu esteja aqui anunciando o Evangelho. Se uma alma se converter, mas a maioria não quer. A maioria só passa para lá e para cá. A maioria não tem interesse na palavra. A maioria não gosta da palavra. Mas na verdade, eu tenho que falar aquilo que Jesus, o Espírito Santo, mandou eu falar. Se você não quer, não é problema meu, é problema teu. Porém, não achando, tentaram prender Paulo, mas o Espírito Santo tirou ele da cilada do inimigo. E não achando, trouxeram Jacques e alguns irmãos, esses que tinham guardado ele dentro da sua casa, mas percebendo que estavam sendo procurados pelos inimigos, o povo se alvoroçaram procurando Paulo. Mas Paulo conseguiu escapar daqueles homens. Mas Paulo continuava pregando a palavra. E Paulo foi até a cidade de Atenas. E chegando em Atenas, os que acompanhavam Paulo levaram até Atenas recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com eles o mais depressa possível. Então Paulo chegando ali naquela cidade, o Espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. A cidade entregue à idolatria. A cidade tomada de idolatria. Todo lugar tinha imagem. Todo lugar onde ele ia tinha imagem. Imagem de escultura.
vários materiais. Imagens representando um Deus. Um Deus que eles escolhiam. Faziam um Deus de madeira, de mármore, de qualquer material. E ali colocavam para adorar. Esse é meu Deus. Esquecendo do Deus Todo-Poderoso. Esquecendo do Deus Criador do céu e da terra. Criador de todas as coisas. O povo que esqueceram do Deus que deu fôlego de vida. O Deus que deu vida, mas também pode matar a hora que Ele quer. Mas não. Adorava deuses que tem boca, mas não fala. Tem pés, mas não anda. Tem ouvido, mas não ouve. Ficava lá exposto. Tipo arte. E ali, muitas imagens eram vendidas. Era feito negócio com aquelas imagens. Expostas para tudo quanto é lugar. E o espírito de Paulo se comoveu. Vendo aquelas cidades daquela forma. E na verdade, a imagem que por trás dela tem um espírito maligno. Era assim na cidade do Egito. Aquele país. Um povo que adorava todo tipo de imagem. Fazia um boi com a cabeça do ser humano, de chifre. Todo tipo de imagem. Era uma cidade, um país perverso, idólatra, cheio de demônio. Ia ser essa cidade de Atenas, a cidade tomada de idolatria. Por isso que é um perigo enorme. É um perigo enorme das pessoas virar as costas para Jesus para adorar um ídolo, para adorar uma imagem de escultura. Desde o começo do mundo, quando Deus criou o primeiro casal, Adão e Eva, que está ali em Gênesis, a primeira criação, onde Deus criou o jardim do Éden para que eles pudessem morar ali, viver, sem trabalhar. Mas Deus sustentava eles em tudo. Mas aquele casal, por dar ouvido ao diabo, desobedecer a Deus. E o lugar onde eles tinham para morar, para viver, que não precisava trabalhar, que não precisava plantar, foi expulso daquele jardim. Porque deram ouvido para o diabo. O diabo enganou aquele casal. Deus disse para que não tocasse na fruta. Tinha um fruto proibido. Mas não deram ouvido. Não deram ouvido para Deus. Mas deram ouvido para o diabo. O pai da mentira. E da mesma forma, tem muitos hoje que não dão mais ouvido à palavra de Deus, porque preferem dar ouvido para o diabo.
Mesmo antes do dilúvio, Deus se arrependeu de ter feito o ser humano. Deus arrependeu. Porque era para obedecer a Deus, e começaram a desobedecer desde o Jardim do Éden. O primeiro casal desobedeceram a Deus. Em Gênesis 6, Gênesis capítulo 6, versículo 6, a palavra de Deus diz assim: então arrependeu o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pensou-lhe em seu coração. Disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave do céu, porque me arrependo de ter haver feito. Deus arrependeu de ter feito o ser humano, porque quando o homem pecou, desobedeceu a Deus ali no Jardim do Éden, o homem foi separado de Deus, e toda a terra foi contaminada. Toda a terra foi contaminada. Toda a terra ficou à mercê do diabo. Quem criou todas as coisas foi Deus. Mas esse mundo está tão perverso, maligno, que o diabo tomou conta, que o ser humano não quer saber de Deus. Prefere a bagunça, a cachaça, as drogas, prefere a bebida, o sexo, a prostituição. O ser humano vive dessa forma, correndo atrás de que não presta. Só quer saber da imundícia. Mas viraram as costas para Deus. Desde o início, Deus queria destruir. E toda a terra foi contaminada. E Deus resolveu destruir tudo. Mas Deus ainda vendo o homem justo, que era Noé, que naquela época ainda tinha homem justo. É o que está faltando hoje, a pessoa justa, que tem caráter. Uma geração mentirosa, uma geração perversa, uma geração que está cada dia mais pior. Quanto mais o tempo passa, mais essa geração está perdida, imunda. Pessoas que não têm mais palavra, que enganam, que mentem, que vivem na perversidade. Uma geração maligna, que não obedece os mandamentos do Senhor, que não obedecem a palavra de Deus, mas preferem tampar seus ouvidos, preferem fugir da palavra de Deus, preferem abandonar o que está sendo anunciado. Mas põe no seu carro um crucifixo, uma imagem, como que se aquilo ali fosse se proteger. Põe lá uma imagem do santo, o terço, achando que aquilo ali vai te proteger. Mentira! Não vai te proteger de nada. Porque o único que nos protege é Deus, é Jesus Cristo, que morreu e hoje vive. Não é essas imagens de escultura que está morta, que não faz nada por você. E você ainda quer insistir a idolatrar aquilo que não faz nada para a tua vida. Não, mas prefere viver no engano e na mentira. Mas a palavra do Senhor orienta: ai de vós desobedientes,
Ai de vós, que não dão ouvido na verdade para ouvir, continuar na mentira. Assim como Adão e Eva não deram ouvido para a palavra de Deus, o próprio Deus disse que ia destruir todo homem. Mas veja Jesus Cristo, para ainda, pela sua misericórdia, ainda dá chance. Que esse Jesus Cristo que Paulo anunciava, e eles não gostaram de ouvir o anúncio da verdade que era Jesus Cristo, e disseram: o que esse louco está fazendo? Esse pagodeiro está aqui falando essas palavras, essa doutrina que a gente não conhece, essa doutrina anunciando esse homem, Jesus Cristo. Era isso que eles faziam? Não, mas eles preferiam as suas imagens, eles preferiam idolatrar aquelas imagens, não conhecia Jesus e não queria saber de conhecer. Mas o apóstolo Paulo não parava de anunciar. Aquele que ele teve encontro, que mudou a vida dele, assim como ele muda a vida daquele que crê, assim como Jesus Cristo muda a vida daquele que se entrega a Ele, que busca a Ele, que adora a Ele, não adorar a imagem de escultura, ídolos. E Paulo pregava, e Paulo dizia: esse que eu vos anuncio, aquele que salva, aquele que cura, aquele que liberta, que é esse que eu anuncio nessa manhã. O Jesus que salva, que cura, que liberta, para aqueles que querem e confiam nele. Mas aquele que não crê e não confia, vai viver com a sua vida miserável até morrer. E o pior, que a palavra fala que serão lançados no lago de fogo e enxofre, que é o inferno, porque não querem Jesus, não querem a verdade, mas busca ídolos, vive correndo atrás de ídolos. O que essa geração está esperando? Está querendo? O que essa geração quer? Ídolos de homens, ídolos de jogador de futebol, ídolos de cantores mundanos. Só querem saber de festas, de droga, de cachaça, de sexo, prostituição. Ainda diz que vai ser salvo. Aonde se você vai ser salvo? Quando tua vida está toda miserável, mundana, na imundícia, porque Deus é santo, e só vai estar com Ele aquele que vive em santidade. Porque com Deus não vai ter imundícia. Com Deus, ao lado do Senhor, nunca vai ter imundos que vivem na imundícia, usando o seu corpo, usando o seu corpo para a destruição da sua própria alma, usando o seu corpo para tudo aquilo que não presta. Ou você conserta a tua vida enquanto é tempo, ou tua morada não é aquilo que você acha que vai ser, não. Ah, eu vou para o céu. Ah, eu vou para a glória. Morre na imundícia, morre na cachaça, morre na prostituição, ainda vai lá, todo mundo rodeia em volta de defunto. Ai, que tem um bom lugar, só fez o que não presta, só andou na vida errada, morreu na vida errada,
na vida perversa. E tem uns lá que falam, vai para o céu. Eu não sei que céu que você vai. Essa palavra fala. Essa palavra de Deus fala que no céu não entra imundo. Que no céu não entra a imundícia. Você acha que eu vou pregar o que querem ouvir? Não. Quem prega o que você quer ouvir é porque não fala a verdade. Mas temos que pregar o Evangelho que salva, que liberta, que cura. E Paulo pregava a verdade. Paulo pregava aquilo que o próprio Espírito Santo mandava ele pregar. Por isso que você tem que ouvir a palavra. Essa palavra pode te mudar. Enquanto é tempo. Porque depois da morte, segue seu juízo. Não fique esperando você que você vá para o purgatório, não. Não fique esperando você que você vai ficar purgando. Quem te falou isso, você te enganou e mentiu para você. Porque está perdida a sua alma, não importa que a alma dos outros se perca. Ou você lê a Escritura, medita. Lê, medita e pratica a palavra. Porque não adianta falar, ai, Deus é amor. Deus é tão amor que Ele morreu. O próprio Jesus morreu pela tua causa e pela minha. Pelos pecados. Deus é amor. Mas você tem que saber também que Ele é justiça. Ele é justiça. E a justiça de Deus, ninguém escapa. E a palavra de Deus fala: mas os tímidos, os tímidos são aqueles que não obedecem a palavra. Os incrédulos, que não creem nessa mensagem, que não creem em Deus, crê mais em ídolos, em homens, crê mais no presidente falso, o presidente corrupto. E está chegando a época desse povo enlouquecer, correndo atrás de ídolos. Uns correndo atrás de Bolsonaro, outros correndo atrás de Lula. Idólatras. Idólatras. Incrédulos. E os abomináveis. E os idólatras. A palavra de Deus está dizendo. E todos aqueles mentirosos. Porque o que tem mais é mentiroso. Está cheio de mentiroso. Prostitui. Engana sua mulher, prostituindo. Ou mulher enganando seu marido, prostituindo, no adultério. E com cara de santinho, de santinha. Mentirosos. Enganadores. Mas de Deus ninguém engana. Você pode mentir para quem você for. Quem quiser mentir. Você pode mentir para tua mulher, você pode mentir para o seu esposo. Você pode mentir para o teu pastor, para o teu padre.
Mas você pode ter certeza que de Deus você não vai mentir. Os olhos de Deus estão vendo tudo. A palavra fala que todos os mentirosos e a sua parte será no lago de fogo e enxofre. Quem é a segunda morte? Por isso tem que escapar. Ainda é tempo. Ainda é tempo enquanto você está respirando. Porque depois que você morrer, não adianta ninguém acender vela por você. Não adianta ninguém ficar rezando missa de 7º dia. Já era. Já era. Ou você se conserta a tua vida, ou depois que você morrer, a tua alma e teu corpo será lançado no lago de fogo e enxofre. Já acabou, nunca mais. E os salvos vão ter sua vida eternamente com Jesus. E a Bíblia diz, em Apocalipse, capítulo 21, versículo 15, a palavra de Deus fala: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo e enxofre. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida, teu nome será escrito no livro da vida quando você se confessar que Jesus Cristo é o teu único Salvador. O teu nome só vai estar escrito no livro da vida quando você deixar de adorar outros deuses para adorar somente Jesus. O teu nome só vai estar escrito no livro da vida se você abandonar teu pecado, a tua imundícia. Se você não confessar Jesus como teu único e suficiente Salvador, teu nome não estará no livro da vida. E a Bíblia diz: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida, que é o seu nome, foi lançado no lago de fogo e enxofre. Aceita Jesus Cristo como teu Salvador. Abandona o pecado. Abandona a idolatria. Abandona. A Bíblia diz que todos os idólatras serão lançados no lago de fogo. Adorar não é só imagem, não. Adorar tudo aquilo que tira o lugar de Deus já é idolatria. Estão aí comemorando. Estão aí comemorando a Santa Rita, Santa não sei do que, Santa não sei do que. Acorda. É um monte de santo para lá, santo para tudo quanto é lugar. Ah, vamos guardar, porque hoje é dia da Santa não sei do que. Vamos guardar feriado, porque hoje é dia do não sei de santo. É santo para tudo quanto é lado, para guardar. Mas esqueceram do Deus verdadeiro, que Ele não aceita. Ele não aceita ser trocado. Ele já deixou escrito na sua palavra. O próprio Deus nos orientando. É o próprio Deus. O próprio Deus falando. Está no livro de Êxodo,
Examinais as Escrituras. Mas o duro é que você não lê as Escrituras para ter mudança de vida. O problema é que você não lê. No livro de Êxodo, capítulo 20, a partir do verso 1 em diante, a palavra de Deus fala: então falou Deus todas essas coisas, essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Isso aqui é Deus falando para o povo de Israel, que serve para nós hoje. Eu quero te tirar desse mundo perdido. Meu desejo é tirar desse mundo perverso, maligno. No versículo 3, Êxodo 20, capítulo 20, versículo 3, a palavra de Deus diz assim: e não terá outros deuses diante de mim. Ao próprio Deus dizendo: não terá outros deuses diante de mim. É o próprio Deus dizendo: não terá outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Ou seja, Deus não aceita, em hipótese alguma, nem em cima do céu. Ele diz: não falar nenhuma semelhança dele, nem em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Ou seja, ele não está nenhum. Deus não aceita. E se você tiver uma imagem de escultura dentro da tua casa, a Bíblia diz que é maldição. Está escrito na Bíblia. A Bíblia diz: se você tiver uma imagem de escultura dentro da sua casa, ali está a maldição. Não farás para ti, não terás para ti. Mas o povo que, vamos guardar o dia de tal, mas as ordens do Senhor deixando de lado, a desobediência. E o Deus que o Paulo pregava era um Deus vivo, verdadeiro. Paulo pregava ali naquela cidade o Deus que veio para salvar aquele povo, mas estavam tomados da idolatria. Mas Paulo pregou o que era para pregar, que o Espírito Santo mandou. Pregar a verdade. Ou você ouve e muda, ou será como aquele povo? Muitos aceitaram a palavra, se converteram ao Senhor, que um dia vai estar com Ele para sempre. Mas aqueles que não têm o seu nome achado no livro da vida serão lançados no lago de fogo. Ou seja, é o inferno. Arrependa enquanto você pode. Arrependei-vos, porque Jesus Cristo está voltando. Arrependei-vos, porque é hora. É hora de conserto. Porque
porque o tempo está acabando. Esse mundo está na perdição. E o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Mas se você não crê no Evangelho de Jesus Cristo, você está perdido. E o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo não é pertencer a uma religião. Ah, tem muitos aí, eu sou católico. Ah, eu sou católico. Enche a boca. Achando que essa religião vai te salvar. Ah, eu sou evangélico. E daí? E daí que você é evangélico? Você está cumprindo a palavra? Você está sendo obediente à palavra? Ou está sendo um evangélico de meia tigela? O evangélico que vive na imundícia só é evangélico dentro da igreja. Coloca a Bíblia debaixo do braço e diz que é evangélico. Está cheio de evangélico safado, sem vergonha. Os evangélicos que estão vivos na imundícia e bate no peito, é só evangélico. Grande coisa. Podia tomar vergonha na cara e respeitar o nome de Jesus Cristo. O tempo está acabando. Os finais dos tempos estão mostrando que Jesus Cristo está voltando. Mas você está envolvido, só que não presta e não está nem aí, prestando atenção nos acontecimentos. O tempo está acabando e você prestando atenção em jogo de futebol. O tempo está acabando e você correndo atrás de santo. O tempo está acabando e você correndo atrás de procissão. E os sinais mostrando a volta de Jesus Cristo e você envolvido com o mundo, correndo atrás de jogador de futebol, de cantor mundano. É isso que você está envolvido. Mas não quer saber de conhecer a verdade, que a verdade te liberta. A palavra de Deus fala: conhecereis a verdade vos libertará. Mas você está afim de conhecer a verdade? Ou você só está afim de passar batido, montando? Não gosto de ouvir a verdade, porque a verdade confronta o pecador. O pecador ele pode ser salvo se ouvir a palavra e praticar. Mas o pecador morrendo no pecado vai para o inferno. Não sou eu que estou dizendo, as escrituras. É a palavra de Deus. É o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo não é pertencer a religião nenhuma, nem denominação. O Evangelho de Jesus Cristo é servir a Deus. Mas quem é que você está servindo? Está servindo quem? Obedecendo a palavra? Ou servindo os demônios? Quem é que você está servindo? Você está preocupado em comer, beber, encher a cara de cachaça? Prostituição? Desse jeito que você vai ser salvo? Jesus Cristo vai te pegar. Jesus Cristo vai te pegar. Naquele grande dia, você vai ter que acertar com as tuas contas com Jesus. Naquele dia você vai se confrontar com o mestre,
Rei dos reis, o poderoso. Você não vai encontrar com Lula, com Bolsonaro, não. É com o Senhor Jesus. E todo joelho vai ter que se prostrar diante dele. E confessará que Ele é o Senhor. Jesus Cristo, Ele disse, no Evangelho de João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vai a Deus a não ser por Jesus Cristo. Não tem outro caminho. Não adianta você ficar achando que Santo vai interceder por você, Maria vai interceder. Não vai. Somente Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Palavra de Jesus Cristo. O próprio Jesus. O próprio Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por isso o teu caminho, a tua solução é Jesus Cristo. Solução da tua vida é Jesus Cristo. E a palavra de Deus fala em Atos 4:12. E não há salvação em nenhum outro. Não há salvação em nenhum outro. Está ouvindo? Não há salvação em nenhum outro. Porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que seja salvo. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importam que os homens sejam salvos. Somente por Jesus. Não adianta você crer em santo. Não adianta você crer em Maria. Maria foi uma serva. Maria foi uma serva. Maria morreu. Maria está morta. Para aquele dia, o último dia, ela ser ressuscitada. Para ser salva. Maria não está no céu. Maria não está solta ao céu. Porque a Bíblia diz que o Pai vai preparar a morada. Para aquele último dia, para que as pessoas, aqueles que já morreram, possam ser ressuscitados, e os que estão vivos terem seu corpo transformado. Porque aquele que morreu e está morto. Somente Jesus que morreu ressuscitou. Somente Jesus. Somente Jesus que morreu, ressuscitou e hoje vive. Somente Ele que está ao lado do Pai. Ninguém mais. Todos estão esperando o grande dia. O grande dia do Senhor. Por isso que você tem que prestar atenção nos sinais, nos finais dos tempos. Que a hora vem. A hora vem. E essa hora está chegando, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Os verdadeiros adoradores de Jesus. Porque se você está adorando outro tipo de coisa que não seja Jesus, você não está adorando o Pai.
vem. E a hora é essa. Que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Conserta a tua vida. Arruma a tua casa. Porque Jesus Cristo está prestes a voltar. E vai levar um povo. É um povo separado, santo. Não esse povinho que fica achando: ai, eu sirvo Deus. Eu sirvo Deus, mas está lá adorando. Era o que Paulo pregava. Paulo anunciava: eu prego Jesus Cristo. Paulo anunciava todo lugar onde ele passava, e pregava Jesus Cristo, o Cristo vivo, não o Cristo morto. Jesus não está pendurado numa cruz. Jesus não está pendurado, morto numa cruz. Isso é idolatria. Jesus não mandou fazer a imagem dele. Tanto é que ele abomina: não façais para ti imagem de escultura, nem em cima do céu, e em lugar nenhum. Não façais para vocês. Jesus Cristo não está preso. Acorda! Acorda enquanto você pode. É esse Jesus Cristo que Paulo pregava, anunciava. É o mesmo Jesus Cristo que eu vos anuncio esse dia. Mas se você não crê, você vai continuar adorando as imagens de escultura que não faz nada por você. Você vai continuar acreditando naquilo que não faz nada e deixando de acreditar num Deus Todo-Poderoso, num Deus fiel, puro e verdadeiro. Louvado seja o nome de Jesus. E a palavra de Deus diz: porque não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, pois é o poder de Deus para toda a salvação de todo aquele que nele crê. Mas se você tem vergonha, de Jesus Cristo, naquele dia ele sentirá vergonha de você. Naquele dia, eu não quero ouvir falar desse Jesus. Eu prefiro ouvir falar de Maria. Eu prefiro ouvir falar de Aparecida, de Santa Rita, São Cristóvão, Buda, Maomé, mas eu não quero ouvir falar de Jesus. A Bíblia fala que naquele dia você tem vergonha dele, naquele dia ele vai se envergonhar de você. E vai dizer: apartai-vos de mim que eu não te conheço, maldito. Jesus Cristo disse em João 8, 12: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ou você segue Jesus, ou você vai continuar nas trevas. Não adianta você querer viver enganado, porque esse corpo seu vai ser destruído. Esse teu rostinho bonito vai ser destruído. A terra vai comer tudo. Essa pele sua que você tanto idolatra vai ser destruída. O bicho vai comer. Mas a alma
A alma ela é eterna. Aí você vai escolher para onde a tua alma vai. A tua escolha hoje. A tua escolha hoje é o destino da tua alma. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Ele é a luz. Mas rejeitaram a luz. Jesus veio, mataram Jesus. E uma geração continua matando Jesus. Uma geração que se preocupa na porcaria. Uma geração totalmente poluída, com tudo que não presta, matando Jesus de novo. Jesus veio a luz, mas mataram. Porque os homens preferiram mais as trevas do que a luz. Por que preferem as trevas? Porque pode fazer o que quer. Prefere as trevas porque vive do jeito que quer. Prefere as trevas porque ninguém pode repreender. Enquanto há repressão, não gostam. Mas deixaram de servir a luz para servir as trevas. Deixaram de servir a luz para servir as trevas. E esta palavra de hoje é para você. Essa palavra de hoje. Agora, se você não acredita, é problema teu. Se você não crê no Deus vivo, você vai continuar crendo no Deus morto. Você vai continuar seguindo esses deuses das trevas, que nunca fez nada e nem vai fazer por você. Você vai continuar fazendo procissões. Você vai continuar adorando, colocando uma imagem nas costas e fazendo procissões. Você vai continuar servindo as trevas, mas esqueceram da luz. Você está pensando que Jesus está se agradando disso aí? Nunca! Nunca! E hoje você está sendo avisado. Hoje você está sendo avisado da idolatria. E não adianta disfarçar. Porque naquele dia você vai prestar conta. E vai chegar o grande dia. Aquele grande dia vai chegar. A palavra de Deus diz: a palavra de Deus diz em Filipenses capítulo 2, 10, para que o nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho, dos que estão na terra, dos que estão no céu e na terra, e embaixo da terra. E toda língua vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todos vão ter que confessar o nome de Jesus Cristo. Você não vai confessar o nome de Maria, de Aparecida, ou seja lá quem for. Você vai ter que confessar o nome de Jesus Cristo. Você vai ter que confessar o nome de Jesus. E não tem escapatória. Não tem como fugir. Se conserta que Jesus Cristo está voltando. 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 Se conserta que Jesus Cristo está volt
Jogue tua imagem de escultura fora. Joga tudo que não faz nada por você no lixo. Honra o pai. Aquele que não honra o filho, também não honra o pai. Aquele que não honra Deus, não honra Jesus Cristo. E se você trocar Jesus por outro tipo de idolatria, você vai ser condenado. É o que a Bíblia diz. Amém? Glória a Deus. E o nome de Jesus Cristo seja glorificado. Não é nome de santo nenhum. Não é nome de Maria, nem Aparecida, nem Lourdes, nem Santa Rita. Pois seja lá qual for o santo. É o nome de Jesus. Ou você confessa Jesus Cristo como teu único suficiente Salvador, ou você está fora do reino. A escolha é tua. Eu te digo, escolha o melhor. É Jesus Cristo. Aleluia. Escolhe Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando. E vai pegar esse mundo de surpresa. Arruma a tua vida enquanto você pode. Arrependei-vos. Porque é chegada a hora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A hora é essa. Não há mais tempo para ser perdido. Confesse Jesus. Entre no teu quarto, entrega a tua vida para Ele. E sirva somente a Ele. E não tente enganar Jesus Cristo. Não tente enganar. Porque Jesus, ninguém engana a Deus. Ninguém engana a Deus. Que Deus possa ter misericórdia da tua vida. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glorificado e exaltado seja o nome do Deus Todo-Poderoso, fiel e digno de toda a honra, toda a glória e de todo o louvor. Deus abençoe a todos os irmãos em nome de Jesus.